Olá pessoal, olá crianças, estou passando por aqui para lembrarmos da nossa lição de sábado que fizemos no dia 31 de outubro sobre a Reforma Protestante, uma data histórica e marcante para o cristianismo. Estou passando para te desafiar para você falar em um vídeo muito legal sobre os 5 pilares da Reforma. Falamos sobre somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glórias a Deus. Fale você também em um vídeo. Estou aguardando. Tchau! Nós vamos abrir aqui no texto da nossa mensagem de hoje, né? Toda a nossa mensagem também está baseada aqui nesse texto, um texto muito lindo da palavra de Deus, Romanos, capítulo 1. Quem tem sua Bíblia aí? Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vou ler a palavra aqui, ó. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui, nesse contexto, né, a gente vê sobre a palavra da justiça, a justiça de Deus, né? Hoje nós nos tornamos justos pela fé através de Cristo Jesus, né? E há muito tempo atrás, crianças, hoje o nosso assunto tem a ver com algo que aconteceu há muito tempo atrás. Hoje, dia 31 de outubro, há 503 anos atrás, aconteceu um movimento histórico e muito marcante para a igreja e para o cristianismo. Pensa aí você. Prof, aconteceu que as igrejas foram destruídos pelo cara. E a igreja queria ser destruído, entendeu? Entendi. Vamos aprender aqui, Fernando. Há muito tempo atrás, como eu falei, vamos ver se você está correto nisso aí. Há muito tempo atrás, uma data histórica, né, para a igreja, para o cristianismo, foi 503 anos atrás, lá na Alemanha, aconteceu um movimento. A Reforma Protestante. Vamos explicar o que é isso, né? Primeiramente, a primeira palavra, o que é reforma? Né? Você pensar aí, por exemplo, sua mãe falasse, nós vamos reformar a cozinha. O que seria uma reforma? Pensa aí. Melhorar. Já falou certinho, é isso aí, Ana. Melhorar, trazer uma mudança, né? Uma coisa precisa ser reformada, um móvel, né, uma parede, é para trazer mudança, é para trazer melhoria. Então, há 503 anos atrás, com a intervenção de Deus, Deus moveu homens, e principalmente um homem nesta época, em 1517, um homem para fazer essa reforma na Igreja Católica Romana. Então, este homem, dele aqui, ele tem o nome, tinha, né, o nome de Martinho Lutero. Então, ele, com a intervenção de Deus, com a ajuda de Deus, ele fez este movimento protestante. Então, era uma mudança, era uma melhoria, né, que protestava, que queria mostrar coisas ou reclamações que não estavam corretas naquela igreja de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus.
Então, Lutero, ele estava já estudando a palavra de Deus há algum tempo. Ele estava tendo acesso à palavra de Deus, coisa que naquela época, crianças, na igreja, nem o povo podia ter a Bíblia. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. E Lutero, que sempre, por muito tempo na vida dele, ele se sentia atormentado. Ele não se sentia salvo, ele não sentia o perdão de Deus. Então ele se sentia tão atormentado, ele começou a estudar a Bíblia, começou a estudar a palavra de Deus e começou a entender, através do Espírito de Deus, a entender a palavra de Deus. E ele pesquisava, e ele começou a analisar, e começou a perceber que a igreja que ele estava, porque ele era um monge, ele era um líder ali da igreja, ele começou a perceber que estava errado, que todo mundo estava fazendo as coisas erradas. Ele começou a perceber que eles estavam vendendo o perdão de Deus, que eles estavam cobrando pela salvação de Deus. Então, ele, estudando a palavra de Deus, ele leu um versículo, entre tantos que ele leu, este versículo marcou a vida dele. Romanos 1,17, aquele versículo que a gente leu. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, na palavra de Deus, né? E de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E então Lutero, depois de alguns anos estudando a palavra de Deus e vendo que a sua igreja precisava de uma reforma, precisava de uma melhoria, ele falou, não podemos aceitar isso. Eu vou protestar, eu vou reclamar. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos mostrar para o povo o que de fato Deus está querendo falar aqui na palavra dele. Então ele sentiu um alívio de Deus, ele entendeu que ele era justo pela fé, não por penitências, por coisas que ele fazia, por sacrifícios que ele fazia, mas pela fé ele seria justificado por Deus, né? E assim, aquele movimento, há 503 anos atrás, marcou uma história, marcou a história do cristianismo. Aquela igreja que estava se desviando da palavra de Deus, ela se desvinculou daqueles erros e ela seguiu uma outra linha, a linha da volta às Escrituras, da volta à palavra de Deus. E Lutero foi aquele que encabeçou. Antes dele, teve outros também que já estavam percebendo esses erros que a igreja e os líderes estavam cometendo. Mas ele teve ali, aquele momento, usado por Deus, e ele então pregou 95 teses na porta da igreja, lá na Alemanha, em Wittenberg. E ele então foi lá e pregou essas 95 teses. Algo que ele estava estudando, que ele estava ensinando, de acordo com a palavra de Deus, que estava fora dos ensinamentos daquela igreja. Então ele pregou lá, e esse foi um momento histórico, a reforma protestante. Hoje eu e você, nós somos reformadores protestantes, porque entendemos a tese do que Lutero pregou e muitos outros que vieram na mesma época que ele. E essas 95 teses têm um resumo de 5 solas. Ou, o que é esse solas? Somente, 5 pontos somente, que devemos ter como foco. E aqui, hoje nós vamos falar desses 5 solas bem rapidinho. O primeiro solo da fé reformada é somente a fé, certo? Somente a fé, somente pela fé é que nós obtemos a salvação. Somente pela fé que nós estamos novamente conectados a Deus, né? A igreja estava ali naquela época de Lutero vendendo a salvação, fazendo com que as pessoas pagassem, depositassem dinheiro para ter a salvação. Mas nós entendemos que somente pela fé nós somos justificados, que foi o texto que nós lemos, né? Outra coisa que
através desses 5 solas, nós entendemos, e está fundamentado na palavra de Deus. Somente pela graça, deixa eu mostrar aqui pertinho, ó, somente pela graça de Deus é que nós somos salvos. Então, Lutero, ele passou anos da vida dele lutando para ter a salvação, fazendo sacrifícios para buscar a salvação. Mas ao ler a palavra de Deus, ele entendeu que a salvação, que o perdão de Deus era somente pela graça. É um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Né? E nós temos que crer nisso, porque a palavra de Deus diz isso. Jesus, ele veio para nos dar a salvação pela sua graça. Graça é presente, é favor imerecido de Deus, né? Então, eu não merecia, você não merecia, mas pela graça Deus nos salvou, né? Depois, o outro sola, ou somente, é somente Cristo, certo? Somente Cristo salva. Naquela época ali de Lutero, eles estavam desviando a palavra, desviando o verdadeiro foco, que é o sacrifício de Jesus. Desde sempre, o cristianismo mostra Jesus como sendo aquele que nos ligou a Deus. Jesus é Deus. Ele é o único mediador, aquele que me conecta novamente com Deus. Então, Lutero estava ouvindo e vendo outras coisas ali na igreja. Outras coisas, como se as pessoas ali, aquelas pessoas humanas e pecadoras, fossem mediadoras entre o povo e Deus. Ele percebeu aquilo e falou, não, isso está errado. Nós temos que voltar às Escrituras. Somente Cristo é quem nos une a Deus novamente. Então, ele começou a entender todas essas coisas e perceber aqueles erros. Ele também percebeu, há 500 anos atrás, que era, deixa eu mostrar aqui para vocês, somente as Escrituras, somente a palavra de Deus. Certo? Sim. Não tem outro livro sagrado, não tem outra fundamentação do cristianismo a não ser a palavra de Deus. Aquele que se diz cristão, ele tem que aceitar somente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada, né? Lá em Timóteo diz isso, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para muitas coisas na nossa vida, criança. Mas na época de Lutero não estava acontecendo assim. Eles estavam colocando o Papa como autoridade máxima. Ainda hoje na Igreja Romana, o Papa é a autoridade máxima. Mas para nós cristãos, a Bíblia, ela é a autoridade máxima para mim e para você que crê em Cristo. Então nós temos que estar atentos, assim como Lutero. Se um ensinamento que a gente ouve no nosso dia a dia hoje está contra a palavra de Deus, nós devemos rejeitar. Não devemos aceitar. Por quê? Porque a palavra de Deus é a autoridade máxima na minha e na sua vida. Nós já estudamos isso no breve catecismo. Já falei sobre isso. Que a Escritura, ela é aquela que rege a nossa vida, é aquela que mostra o que Deus quer que nós façamos. E então Lutero percebeu, e o povo não tinha acesso à palavra de Deus. O povo não estava entendendo a salvação, estava pagando pela salvação, estava sendo enganado. E Lutero falou, não, nós precisamos voltar às Escrituras, precisamos melhorar. O povo nem estava lendo a Bíblia naquele tempo. Eles não tinham acesso à palavra de Deus. Então ele levantou essa bandeira que somente as Escrituras. Entenderam? Ainda hoje, crianças, na nossa época, preste atenção nisso, tem pessoas se levantando e dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Não existe isso.
A Bíblia, ela é eterna, como eu já falei em outro estudo. A Bíblia é a verdade absoluta. Nós não precisamos ficar modificando a Bíblia. Isso está errado, isto é pecado. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é eterna, para todos os tempos, para todos os povos, para todas as nações. Então, somente ela é suficiente para a gente entender quem é Deus e entender o que nós devemos fazer na nossa vida. E o 5, o último aqui, é a coroa, que quer dizer somente glória a Deus. Somente glória a Deus. Nós devemos dar somente glória a Deus. Por isso eu abri o texto que a gente leu, Romanos 11:36. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, naquela época, outras pessoas estavam sendo adoradas, estavam sendo cultuadas. E a glória de Deus? Não estava acontecendo, não é verdade? Então, Lutero percebeu que somente Deus deveria ser glorificado pela salvação em Cristo Jesus. Isso mudou a vida de Lutero. Ele não ficou com aquela palavra só para ele, aqueles ensinamentos bíblicos, mas ele teve a coragem de ir lá e mudar, colocar, chamar o povo, chamar a atenção do povo para a reforma, para uma mudança na igreja. E isso marcou a história. Até hoje, nós comemoramos, porque a cada momento da nossa vida a gente tem que olhar para o nosso viver, para a nossa igreja, para o cristianismo que a gente está vivendo e perguntar para Deus, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou pregando, ensinando o que é certo? Será que eu estou vivendo o que é certo? O que Deus quer para mim? A gente tem que estar pensando hoje também em melhorar, em buscar mudança. Se a gente está esquecendo as escrituras, a gente tem que voltar às escrituras. Se a gente muitas vezes está dando glória ao homem e não a Deus, a gente tem que voltar às escrituras. Se a gente está entendendo que a salvação não é pela fé, que eu tenho que fazer qualquer coisa para obter a salvação, e que não é por meio de Cristo, eu estou errada. Porque a palavra de Deus diz que é só por meio de Cristo, né? Lá em João 14:6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é verdade? Então nós temos que ter essas verdades no nosso coração. E sempre analisar na nossa vida, na nossa igreja. Será que estamos centrados na palavra de Deus? Será que precisamos de reforma? Não é verdade? Então, esse é o assunto de hoje, 31 de outubro. Há 503 anos atrás, Lutero foi usado por Deus e começou, então, a reforma protestante. Hoje eu sou, como você também, criança cristã, você faz parte dessa história, da reforma protestante, né? E se aonde há erro, aonde as pessoas estão pregando erro, estão falando coisas erradas que não tem nada a ver com a Bíblia, nós devemos também abrir a nossa boca e falarmos dos ensinamentos errados e voltarmos para a glória de Deus, voltarmos para as Escrituras. Então esse é o recadinho de hoje, né? Hoje nós falamos aí o resumo dessas teses de Lutero, né? Depois podemos pesquisar quais são essas 95 teses. Mas o resumo está aqui. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente glória a Deus. Certo? Então, que Deus nos abençoe, que possamos ser pessoas que preguem e que ensinem a palavra de maneira fiel, né? Que possamos falar aquilo que a Bíblia diz, que possamos buscar aquilo que a Bíblia diz, certo? E Lutero, ele se sentiu seguro e convicto
de que ele era salvo pela graça. E ele fez muito mais na vida dele. Claro que aqui não vamos falar tudo, mas uma das coisas mais importantes que ele fez foi traduzir o Novo Testamento para o povo alemão, na língua alemã. Então ele foi usado de diferentes maneiras, né? Assim como outros reformadores, que a gente pode falar em outra ocasião. E eu e você podemos também contribuir com essa volta às Escrituras na nossa vida diária, certo? Então, vamos ficar atentos para aquilo que a palavra de Deus ensina, para podermos também protestar, se for necessário. Vamos orar, pedir que Deus abençoe a nossa vida, que possamos ter essa mesma certeza que Lutero teve. O justo viverá pela fé. Pela fé, nós temos, então, a salvação em Cristo Jesus, que é o nosso mediador. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pela Escritura, que é o manual do cristão, que nos ajuda a entender que somente Cristo é quem salva a vida do homem pecador, que eu nada posso fazer, mas pela fé, pela graça, eu sou salvo. Em nome de Jesus aqui oramos e agradecemos. Amém. Olá, querido irmão, graça e paz. Nós vamos começar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Hoje, dia 8 de novembro de 2020, nós podemos olhar e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus cuida de todos nós, Deus cuida do seu povo, Deus restaura a nossa alegria, Deus transforma as nossas circunstâncias e por isso nós somos muito gratos ao Senhor pelo seu cuidado. Sem mais demora, nós vamos começar com uma oração e logo em seguida nós iremos entrar no nosso estudo nesta manhã. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por cada um dos meus irmãos, obrigado porque é a tua mão que nos sustenta, é a tua graça transformadora, restauradora, renovadora que está sobre nós e por isso nós somos muito, mas muito gratos ao Senhor. Continua, Senhor, derramando as tuas bênçãos sobre nós, nos ensinando através das dificuldades, através das derrotas, para que de fato possamos, como teu povo, viver de graça em graça, de misericórdia em misericórdia, sempre confiando no Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos abrir o nosso PowerPoint da aula de hoje, para que a gente possa acompanhar junto. A aula de hoje tem por título Orando pelo Nosso Futuro. Nós podemos orar pelo futuro, nós podemos mudar a vontade de Deus, nós temos autoridade para dizer eu determino, nós temos essas autoridades assim, nós vamos aprender isso no decorrer da lição de hoje. O texto básico é Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao versículo 14. Na verdade está um erro de digitação aí, é do versículo 1 até o versículo 14, não do versículo 11 até o versículo 14, está sobrando um 1 aí nesse texto básico. Mas nós iremos olhar para esse texto daqui a uns minutos, mas primeiro nós iremos olhar para umas coisas importantes, que é estabelecer a base da nossa oração. Nós oramos porque Deus nos dá essa graça, mas quando oramos, nós falamos com um Deus que é soberano, que é Senhor sobre todas as coisas, e é Ele que tem o controle de tudo nas mãos. Então, será que a nossa oração pode mudar os desígnios e os propósitos de Deus? Portanto, para a gente poder pensar em como orar, nós temos que olhar para isso. Primeiro, para os decretos de Deus, aquilo que Deus é e aquilo que Deus determina, a vontade, o conselho de Deus, para que a gente possa, de fato, orar corretamente. Portanto, só um pequeno planejamento para a gente poder entender a nossa lição de hoje. No primeiro momento, nós iremos olhar para os decretos de Deus, para como Deus governa as coisas. E no segundo momento, nós iremos olhar para esse texto de Jeremias, capítulo 29, que é uma carta que Jeremias escreve para o povo no exílio, dizendo a eles que Deus está no controle de tudo, que Deus está cuidando de todas as coisas, mas também exortando e ensinando eles que eles devem continuar orando, buscando a Deus, porque Deus está vendo a dificuldade que eles estão passando. Portanto, essa primeira parte
ela é um pouco mais teórica, teológica, para nos instruir a pensar corretamente, e a segunda parte um pouco mais prática, nos ensinando como que todo esse ensinamento pode desembocar na nossa vida prática. Então vamos começar. Primeira coisa, a introdução, nós precisamos entender os decretos de Deus. A Confissão de Fé de Westminster diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Ou seja, Deus ordenou, por sua livre vontade, de forma inalterável, tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes elas são estabelecidas. O que isso quer dizer? Deus é o autor de todas as coisas, Deus é o criador do mundo, porém, quando Deus criou os nossos primeiros pais, ele criou-os com liberdade. E essa liberdade era uma liberdade da vontade. E por isso eles decidiram pecar. Ora, quando nós dizemos isso, aqui há uma grande confusão. Muitas pessoas vão dizer que Deus também é o autor do pecado. Quando nós dizemos que Deus é o autor do pecado, a única forma de se dizer isso é de forma indireta. Que, como a nossa confissão diz, Deus não é o autor direto do pecado, porque se Deus fosse o autor direto do pecado, haveria maldade em Deus, não haveria bondade em Deus, porque Deus pôde, então, fazer algo mal. Contudo, isso não é o que a nossa confissão ensina, não é o que os textos bíblicos, você depois pode conferir nos textos bíblicos abaixo, nossa aula não é sobre a questão do mal, mas apenas passando por ela, nós temos que entender que, de forma indireta, todas as coisas que são criadas foram criadas por Deus. Contudo, como Deus criou o homem com essa livre vontade, o homem pecou e assim ele perdeu esse direito ao livre-arbítrio e agora ele passa a ser, então, escravo do pecado. O segundo ponto, que é o breve catecismo, diz o seguinte, pergunta número 7, que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua glória, ele predestinou tudo o que acontece. Portanto, quando nós falamos de decreto de Deus, nós estamos falando no seu eterno propósito, naquilo que Deus tinha em mente quando ele criou todas as coisas. Nós também estamos falando do conselho da sua vontade. São palavras que são termos que são usados como sinônimos para decreto de Deus, pelo qual, para a sua glória, ele predestinou tudo o que acontece. Ou seja, ele deu um destino de antemão. Antes que tudo pudesse acontecer, Deus já deu um destino para todas as coisas. Isso é aquilo que nós chamamos de decreto de Deus. Quando isso está bem fundamentado, quando nós entendemos que é Deus quem governa todas as coisas, fica fácil a gente falar de oração, porque nós estamos, portanto, fundamentados sobre uma base muito sólida, que é a quem nós oramos e por que nós oramos e o que nós queremos alcançar com a oração. Dito esses dois textos, tanto do Catecismo como da Confissão de Fé, nós vamos olhar para mais algumas coisas. Primeiro, quando eu falo de decreto de Deus, a Bíblia usa alguns termos para poder explicar isso. Por exemplo, a Bíblia vai usar o termo conselho. Em alguns textos é dito que o conselho de Deus. Em outros textos é dito a vontade de Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 12 vai dizer que nós devemos viver uma vida de forma a não se conformar com este mundo, para que podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para que nós possamos entender os decretos de Deus, aquilo que Deus tem decretado para este mundo. Também é usada a palavra propósito. Há textos, por exemplo, que usam a palavra propósito. Isso acontece muito em Provérbios, quando é dito que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Também há a palavra desígnio, ou seja, aquilo que Deus designou, aquilo que Deus pensou. Essa palavra desígnio vem da palavra design, que tem a ver com a ideia de criação, ou seja, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus elaborou. Portanto, essas 4 palavras, e tem mais outras,
que explicam o que é o decreto de Deus. Portanto, quando eu falo de decreto de Deus, eu estou falando que é aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus fez. E nós iremos olhar 12 aspectos desse decreto de Deus de forma bem rápida, porque nós vamos entrar nessa parte prática daqui a alguns minutos. Primeira coisa, o decreto de Deus é eterno. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, até o versículo de número 10. Você pode mudar a palavra decreto para a palavra vontade. A vontade de Deus é eterna. Olha o que diz Paulo a Timóteo. Ele nos salvou, está falando de Jesus, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. A palavra aí, determinar, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. É interessante essa primeira parte que fala, ele nos chamou e nos salvou com santa vocação. A palavra vocação aí é da expressão vocativo, da expressão chamar. Ele nos chamou não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Isso é fantástico. Ou seja, nós fomos chamados, eleitos em Deus, não segundo as nossas obras, aquilo que nós venhamos a fazer, mas segundo a sua própria determinação. É o decreto de Deus. E esse decreto é dito que ele é antes dos tempos eternos. Há alguns textos que vão falar que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Cristo Jesus já tinha um decreto para a humanidade. Há um teólogo que diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Portanto, essa é a grande verdade. Deus governa eternamente. Deus não criou o mundo e o homem pecou e Deus ficou assim, nossa, eu tenho que estabelecer um plano B, um plano C, tenho que fazer alguma coisa. Deus controla de forma eterna. Deus sabe de todas as coisas. O segundo ponto é que o decreto de Deus é soberano. Isaías capítulo 14, versículo 27 diz assim, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ou seja, ele é o Senhor de todas as coisas. Se você depois tiver uma oportunidade, leia o Salmo 108. E no Salmo 108, quando chega no versículo 6 em diante, Deus começa a falar sobre a sua soberania. Ele fala, meu é Moabe, meu é Edom, meu é Israel, todas as coisas são minhas, eu governo todas as coisas. E aqui diz, porque o Senhor dos Exércitos determinou. Quem pode invalidar? Quem pode ir contra a determinação, os decretos de Deus? Ninguém. Portanto, esse é o segundo ponto. O decreto de Deus é soberano. Terceiro ponto, o decreto de Deus é infalível. Provérbios 19, 21 diz, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Lembra daquelas palavras que nós vimos no começo, mostrando o que é decreto? Sinônimos da palavra decreto, aqui está uma delas, desígnio. Ou seja, o desígnio de Deus permanecerá. Os propósitos do homem às vezes mudam, mas os desígnios de Deus não. Deus é infalível naquilo que ele pensa. Quarto ponto, o decreto de Deus é imutável. Salmo 33, versículo 9 até o versículo 11 diz assim, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus planejou, pré-ordenou para se acontecer, vai acontecer. São imutáveis as suas vontades. As nações mudam, os governantes mudam, o homem muda, Deus não muda. Por quê? Porque ele é um Deus que não faz testes. Deus não está testando as coisas, Deus não está improvisando. Ele planejou todas as coisas. Por isso é imutável, isso faz parte da sua natureza. Quinto ponto, que é que o decreto de Deus é incondicional. Isaías 37, 26 diz assim, acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas?
Já desde os dias remotos o tinha planejado. Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduziste aos montões de ruínas as cidades fortificadas. Este é um ponto interessante. Berkhoff, ele gosta, ele trabalha muito com esse ponto em sua teologia sistemática, porque o decreto de Deus é incondicional, não depende de condições. Deus não trabalha de acordo com aquilo que o homem faz. Deus não nos salvou mediante as nossas obras. Deus não abençoa as pessoas por aquilo que elas fazem. Deus tem um plano e o seu plano é incondicional. Ele dispôs todas as coisas. Aqui diz: acaso não ouviste que já há muito eu dispus dessas coisas? Já desde os tempos remotos eu as tinha planejado. Ou seja, Deus não trabalha numa relação de barganha para conosco. A vontade de Deus não depende de atos nossos, não é condicionada a isso. É óbvio que há textos bíblicos que dizem que Deus fala claramente: olha, se vocês forem fiéis e obedientes, eu vou abençoar. Agora, se vocês forem desobedientes, eu vou derramar de juízo sobre vocês e eu vou punir vocês. Ora, mas tudo isso está sob o controle dele. Aqui não está dizendo assim: olha, me surpreendam, me mostrem algo que eu não saiba, façam alguma coisa para mim para que eu tenha que fazer assim: nossa, já que você fez, então eu vou te abençoar. Deus não é assim. Deus, ele não é pego em condicionalidades. Deus é incondicional, a sua vontade é eterna, não depende de nós, porque se dependesse de nós, todos nós estaríamos no inferno, todos nós estaríamos condenados. Mas a vontade de Deus é incondicional. Sexto ponto: o decreto de Deus é específico. Deus tem um ponto, um projeto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 38, diz assim: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Deus é um Deus que governa todas as coisas, incondicionalmente. Ele é o Senhor, ele planejou tudo, ele não muda, e ele também é específico. Deus deu o corpo ao homem, Deus deu a semente, um tipo de manifestação, Deus deu os animais, cada um tipo de habilidade. Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade, e a sua vontade é específica. Deus não é um Deus que, como eu já disse Deus não está trabalhando com a humanidade como se a humanidade fosse um tubo de ensaio. Essa é a grande verdade. E isso deve fortalecer a nossa vida de oração. Deus é específico. Deus trabalha dispondo todas as coisas de acordo com a sua funcionalidade. Sétimo ponto: o decreto de Deus é abrangente. Olha o que diz Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. É interessante essa última frase. Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Não há nada neste mundo que não foi criado pelo Senhor. A única coisa que é paternidade do diabo neste mundo é a mentira. Todas as outras coisas foram criadas por Deus. Deus criou a natureza, Deus criou os mares, Deus criou todas as coisas. Essa vontade dele é abrangente neste aspecto, no aspecto da criação, no aspecto do controle sobre tudo. Isso deve também fazer parte da nossa compreensão da vontade de Deus. Oitavo ponto: o decreto de Deus é misterioso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 até o versículo 9 diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um aspecto importante desse mistério da vontade de Deus é que, em muitos momentos, é dito, que Jesus deveria morrer, Jesus deveria ir para ser morto, ser crucificado. E a multidão diz,
com alta voz, crucifica Jesus, né? E é interessante que todo esse ato de pedir a crucificação de Cristo, e às vezes a gente vê, por exemplo, naquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, o diabo observando o martírio de Cristo com uma certa alegria. Ora, isso é uma ficção de fato, mas tudo aquilo que o diabo mais queria era que Cristo não aceitasse o caminho da cruz, porque de fato o caminho da cruz é o caminho da redenção. Se os principais fariseus soubessem o que eles estavam fazendo a crucificar Jesus, talvez eles não teriam feito isso. Mas o mistério de Deus, a vontade de Deus, que de fato que Cristo padecesse em nosso lugar e trouxesse libertação para nós. Mas Paulo vai dizer que toda essa vontade de Deus é um mistério que durante muito tempo ficou oculto àqueles que não foram eleitos pelo Senhor. Por exemplo, Isaías capítulo 6, é dito que Isaías deveria pregar o evangelho, anunciar essas profecias que apontavam para o Messias. Mas é dito que o povo não iria entender, que o povo ouviria, mas não entenderia. É dito também que Jesus, quando estava falando com os fariseus, eles não entenderam. Por que isso não aconteceu? Porque eles não tiveram os olhos espirituais abertos para entender que o mistério de Deus estava prestes a ser revelado. E o mistério de Deus é Cristo Jesus. A vontade de Deus estava acontecendo diante dos olhos deles e eles não conseguiram entender. Portanto, quando nós falamos da vontade de Deus, nós também estamos falando de algo que só é acessado espiritualmente. O homem sem Deus, o homem sem a iluminação do Espírito Santo, não pode jamais conhecer a vontade de Deus. Nono ponto, o decreto de Deus é bom, ou a vontade de Deus é boa, sempre. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, vai dizer assim: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Deus não faz nada mal feito. Deus não faz nada injusto. Deus não tem uma vontade sequer que é indigna do seu caráter, do seu atributo. Deus é bom. Como Agostinho gostava de dizer, Deus é totalmente bom. Tudo que emana de Deus é bom. Portanto, a vontade de Deus também é boa. E é isso que Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 12. A vontade de Deus é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Por que ela é perfeita, agradável e boa? Porque ela é a vontade de Deus. E ela emana de Deus. Se ela emana de Deus, é a única inferência que podemos ter, que ela também é como Deus. Portanto, a vontade de Deus, às vezes a gente olha para algumas situações e falamos assim, Deus está fazendo alguma coisa errada, Deus está me punindo. Ora, até as punições que Deus nos dá, até as dificuldades que Deus coloca em nossos caminhos, são coisas boas, partindo da premissa de que Deus é bom. Se Ele é bom, Ele não faz mal, Ele não age com o mal em nenhum momento. Esse é um nono ponto. O 10º ponto é que o decreto de Deus é sábio, é bom e é sábio. É dito assim em Isaías capítulo 28, versículo 23 ao 29. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevado no devido lugar, ou espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Portanto, os decretos de Deus são sábios. Aquilo que Deus ensina ao homem
é sabedoria e é coisa boa. Aqui, esse texto, Isaías, está mostrando, olha, toda a arte, todo o conhecimento de agricultura que os homens do campo têm, tudo isso eles aprenderam com o Senhor Deus, que é sábio em conselho. Em Provérbios, há a personificação da sabedoria, mostrando que aqueles que ouvem a voz da sabedoria são abençoados. Aqueles que atendem à sabedoria são abençoados. Portanto, esse é mais um aspecto da vontade, dos decretos de Deus. Eles são sábios. Deus governa com sabedoria. 11º ponto, o decreto de Deus é cristocêntrico. A vontade de Deus aponta para Cristo Jesus. Olha o que diz a palavra. Proclamarei o decreto do Senhor. Eu não coloquei aí, mas é o Salmo número 2, versículo 7. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É aquilo que nós aprendemos na terça-feira com o pastor Márcio. Deus fez todas as coisas para Cristo Jesus. É um presente para Cristo Jesus. Portanto, a vontade de Deus sempre aponta para a pessoa de Cristo Jesus, para a glorificação de Cristo Jesus. Deus não vai fazer nada que tire Cristo Jesus do centro. 12º ponto do decreto de Deus, o decreto de Deus visa a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Tudo isso que Cristo fez, a nossa eleição, a nossa salvação, a nossa reunião como nova humanidade, novo povo de Deus, novo Israel de Deus, tudo isso é para a glória de Deus. Isaías 42, versículo 8, fala assim: eu sou o Senhor e a minha glória não dou a outro. Tudo foi feito, tudo é feito para glorificar quem Deus é. Paulo entendeu muito isso quando ele diz: portanto, quer comais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quando nós vamos pensar em oração, quando nós pensamos na nossa oração, a nossa oração precisa estar fundamentada sobre esses 12 aspectos. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus não pode fazer com que Deus seja visto de outra forma. Nós falamos com um Deus que é bom, que é sábio, que governa todas as coisas, que faz tudo para a sua glória, que glorifica a Cristo Jesus acima de tudo, que tem o controle, que é soberano, que não muda. A nossa oração precisa entender isso. Portanto, nós não damos ordens para Deus. Quando nós oramos, nós sempre dizemos: seja feita a tua vontade. Vamos agora analisar um estudo de caso, onde a gente possa, de fato, perceber como isso se compatibiliza com a vontade e com os decretos de Deus e como Deus ensina o povo de Israel a orar. Nós vamos olhar, portanto, ainda um resumo daquilo que nós estamos falando, nós podemos descansar em Deus. Nada está fora de seu controle soberano. E isso fortalece a nossa fé e nos dá a certeza de que nossas orações não são inúteis. Quando a gente pensa nesses aspectos todos dos decretos da vontade de Deus, nos faz descansar. Vamos então para essa grande carta, a carta de esperança que Jeremias escreve ao povo de Israel. Nós temos aqui alguns pontos. Os portadores dessa carta foram Elasa e Guemarias, depois você pode ler. Nós estamos falando de uma data, essa carta teve uma data, 2 Reis, capítulo 24, versículo 8 a 16, vai nos dizer. Nós estamos falando desse momento onde Israel, Judá, na verdade, foi destruído, Jerusalém foi destruída, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Eles estavam agora cativos na Babilônia, estavam vivendo em terra estranha, toda Jerusalém foi destruída, ficaram para trás apenas alguns velhos, algumas crianças, o restante foi tudo levado. Havia uma completa destruição
em Jerusalém, e Jeremias então entrega uma carta para o povo que está lá na Babilônia, em exílio. Nós temos um conteúdo, essa carta tinha um conteúdo. O primeiro ponto é que ela fala de uma permanência, de uma preparação para uma permanência longa no cativeiro. Do versículo 5 ao versículo 6. Nós vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Deus falando, olha, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Ou seja, vocês vão ficar aí. Eu levei vocês para aí, vocês pecaram, vocês foram contra a minha vontade, e agora vocês vão ficar aí. Portanto, plantem, comecem a construir algumas coisas, comecem a constituir família, porque vocês não vão sair daí tão rapidamente como vocês podem pensar. Segunda coisa, procurem a paz do lugar e orem pelos inimigos. Versículo 7. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Deus diz para eles, olha, vocês não vão sair, portanto, vocês devem procurar viver em paz. Todo tipo de violência, todo tipo de rebeldia, de revolução, não vai tirar vocês daí. Portanto, orem pelas pessoas que estão aí e vocês vão prosperar juntamente com a cidade, assim que ela for prosperando e com a oração que vocês forem fazendo, Deus, eu vou abençoando a cidade e vocês também serão abençoados. Terceiro ponto, não se deixem levar pelos falsos profetas. Versículo 8 ao versículo 9 diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Deus aqui dá uma advertência. Ora, haverá pessoas no meio de vocês que vão dizer, olha, isso aqui vai passar logo. Não serão 70 anos, serão apenas 7 meses, serão apenas 3 meses, e vocês vão sair daí rápido. Deus vai mudar a sua vontade, Deus vai mudar os seus decretos. Deus não é um Deus que vai fazer isso conosco. E ele está dizendo aqui, não é isso. Não ouçam esses falsos profetas. Quarta coisa, descansem na providência. Versículo 10 ao versículo 14 diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus está dizendo, olha, confie em mim. E ele vai dizer mais, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde eu os mandei para exílio. Mas Deus diz no começo, olha, serão 70 anos, vocês ficarão aí 70 anos, mas saibam que eu tenho pensamentos de paz para com vocês. A minha vontade, os meus propósitos, o meu desígnio está determinado. Vocês me buscarão e vocês me acharão. Mas nesse tempo vocês aprenderão de mim, vocês aprenderão a obediência. É tão interessante porque quando o povo de Israel sai da Babilônia e volta para Israel para a reconstrução, e a gente entende isso em Esdras e Neemias, a gente percebe que uma coisa Israel jamais praticou novamente, que é a idolatria. Eles demoraram muito tempo para aprender que a idolatria ofendia a Deus, ao ponto que eles foram destruídos por causa desse pecado. Mas eles aprenderam. 70 anos no cativeiro fizeram com que eles aprendessem de fato que só há um Senhor. Portanto, Deus fala, descansem em mim,
Confiem nos meus decretos, na minha vontade, na providência. Eu estou controlando todas as coisas. É isso que essa carta diz. Quinto ponto diz: sejam gratos por estarem em situação melhor do que os que ficaram em Jerusalém. Olha o que diz o versículo 15. Diz assim: vocês dizem, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nessa cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se pode comer. Ou seja, aqueles que ainda ficaram em Jerusalém, aqueles que acham que podem reconstruir lá a sua vida, aqueles que acham que podem fugir da minha disciplina, estes estão em situação pior do que a de vocês. Estes serão completamente destruídos. Sexto ponto: Deus manda o povo, através dessa carta, tomar cuidado com os profetas mentirosos. Havia 2 profetas especificamente, Acabe e Zedequias. Versículo 21 e versículo 23 diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maaseias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Eles dirão: que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel. Cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Os falsos profetas, aqueles que estavam agindo contra a vontade de Deus, receberam aqui uma dura maldição do Senhor, um duro juízo da parte de Deus, e é dito aqui que o castigo deles seria terrível. Lá entre os assírios havia um costume de pegarem um grande boi de cobre, de lata, na verdade, né? E eles colocavam fogo por debaixo, tinha um orifício em cima que se podia colocar uma pessoa dentro, e essa pessoa era colocada ali dentro, e aquele boi incandescente começava a esquentar e a pessoa morria ali dentro de uma forma absurda, uma dor terrível. E é dito que esses 2 falsos profetas teriam este fim, porque eles desobedeceram a voz de Deus. Isso é muito sério. Isso mostra para nós o quanto é sério servir ao Senhor, de como devemos estar na presença do Senhor. Devemos então tirar algumas lições disso. Deus diz que o povo deveria orar. Nós devemos orar então até Deus agir. Deus vai dizer para eles no versículo de número 12, olhe comigo, diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Deus convoca o povo a orar até que ele haja. Mas surgem algumas indagações diante disso. Primeiro, se tudo está determinado ou pensado por Deus, por que eu vou orar? Segundo, a oração muda os planos de Deus para a minha vida? Terceiro, como devo encarar o futuro? Há muitas pessoas que acham que, como todas as coisas estão determinadas por Deus, isso deve invalidar a oração. Há um relato interessante do século XIX, quando um missionário chegou diante da junta de missões da sua igreja e disse: eu gostaria de ir para o campo missionário pregar a palavra. E alguém se levantou e disse o seguinte: meu jovem, fique quieto aqui no seu país, porque Deus determinou todas as coisas, Deus predestinou todas as coisas, e aqueles a quem o Senhor quer salvar serão salvos. Nós não vamos gastar dinheiro com isso. E algumas pessoas usam esse mesmo argumento na oração. Ora, se Deus conhece todas as coisas, por que eu devo orar? Se Deus sabe até aquilo que vai sair da minha boca, por que eu devo orar?
O primeiro e grande argumento para essas indagações é: oração é uma ordem, é um mandamento de Deus. Nós devemos orar primeiramente porque Deus nos manda orar. Aqui, no trecho que nós lemos, os verbos aqui, eles estão no imperativo, ou seja, então vocês me invocarão, ou seja, vocês devem me invocar, vocês me buscarão. Eu quero que vocês orem, eu quero que vocês manifestem humildade, que vocês manifestem confiança em mim, através do clamor, através da busca pela minha presença, pela busca por aquilo que eu tenho para vocês. Portanto, este é o primeiro ponto. Nós devemos sempre orar, porque oração é mandamento do Senhor. Assim como é mandamento também a evangelização. É por isso que nós evangelizamos, porque é mandamento do Senhor. Vamos à frente. Algumas lições importantes para essas indagações. Primeiro, só Deus conhece o futuro. Nenhum de nós conhece o futuro. Portanto, devemos sempre orar, pedindo a graça de Deus, mesmo quando Deus não responde satisfatoriamente aquilo que nós queremos. Mas Deus não revela para nós as coisas que vão acontecer no futuro. Segunda coisa, só Deus planejou o nosso futuro. E é nisso que nós descansamos. Deus planejou, Deus não vai fazer nada de improviso. E é dito que Deus tem pensamentos exclusivos, pensamentos profundos, pensamentos de paz e pensamentos agradáveis. Ele diz assim no versículo 11: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Nós oramos fundamentados nessa grande certeza, que Deus tem bênçãos para nós. Muitas dessas coisas acontecem a despeito daquilo que nós queremos, porque às vezes nós queremos coisas que Deus não tem para nós. Mas no final, como Paulo disse em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem. Até mesmo aquilo que nós achamos que não são coisas boas, mas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito, ou daqueles que vivem segundo os seus decretos, a sua vontade. Última coisa, só Deus pode mudar. Só Deus conhece, só Deus pode mudar. Versículo de número 12 vai dizer assim: ó, vocês orarão a mim e eu vou tirar vocês dessa situação. Deus pode fazer isso porque Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, de que faria deles uma grande nação. Deus tem um propósito em nossas vidas e às vezes Deus nos leva a situações de disciplina e nós, enquanto estamos sendo disciplinados pelo Senhor, nós sofremos. Mas Deus nos manda orar, se arrepender, invocá-lo e Ele vai nos tirar dessa situação. Por que Ele faz isso? Porque Ele tem um propósito em nossas vidas, porque Ele tem um objetivo para conosco, assim como Ele tinha com o povo de Israel. Essa é a grande certeza que nós temos. Por isso é que oramos. Porque Deus conhece o futuro, Deus planeja todas as coisas e Deus pode mudar as situações de disciplina que acontecem em nossa vida. Por isso que nós oramos ao Senhor. Algumas conclusões nós precisamos ter. Primeiro, eu gosto muito dessa frase do C.S. Lewis. Ele passou por uma situação difícil, ele ficou solteiro durante a maior parte da sua vida e já no final da vida não, depois dos 60 anos, né, ainda estava no meio da vida ainda. Com 60 anos, ele casa com uma mulher chamada Joy. Joy, em inglês, alegria. E ele se casa com essa mulher e, passado alguns dias, ela estava na cozinha e ela cai e ela vai para o hospital e se recebe o diagnóstico que ela tinha câncer nos ossos. E rapidamente ela morre. E um dia C.S. Lewis estava orando e o seu irmão chega e vê ele orando e pergunta: por que você ora, né? Por que você fala com Deus, né? E ele responde da seguinte forma: Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo, das circunstâncias. É isso que é a oração. Quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus em dependência profunda. E nós começamos a conhecer mais do caráter de Deus.
nós começamos a descansar mais no controle que Deus tem do nosso futuro. E assim nós ficamos tranquilos. Nós temos que ter essa certeza. A oração não muda Deus, a oração muda a nós. Nós é que somos mudados, porque quando nós oramos, nós acessamos o mundo espiritual e nós olhamos com novos olhos, com nova visão para aquilo que Deus tem para todas as coisas. Por isso, nós temos que ter algumas conclusões. Primeiro, nossa vida está nas mãos de Deus. Deus controla. Segundo, nossa família está nas mãos de Deus. Terceiro, nossa igreja está nas mãos de Deus. Nada está fora do controle de Deus. A igreja não vai acabar, pelo contrário, ela vai crescer para a honra e glória do Senhor. A nossa família será abençoada, a nossa vida será abençoada para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. É dito que um dia tinha uma reunião de pastores que estavam discutindo o futuro de uma igreja que estava passando por muitas dificuldades, e eles discutindo, e alguém levantou e falou assim: mas essa igreja não pode acabar. E um dos irmãos para e diz o seguinte: ora, essa igreja ela não pode acabar de fato, mas uma coisa nós precisamos entender: a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus. Ele sabe o que tem que ser feito com ela. Da mesma forma é a nossa vida. Nós aprendemos nos decretos que tudo está sob o controle de Deus. Nós somos do Senhor. Portanto, nós devemos descansar nessa verdade. Passamos por um ano difícil? Sim. Um ano complicado? Sim. Com muitas dores? Sim. Mas Deus está no controle. Como será o ano de 2021? Não sabemos. Não temos a menor condição de dizer alguma coisa sobre 2021. Mas uma certeza nós temos: Deus continuará no controle. Ele esteve no controle dos anos anteriores e Ele estará no controle dos anos posteriores. Deus controla todas as coisas. Portanto, assim como o escritor aos Hebreus disse, nós podemos dizer também: assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O que pode acontecer em 2021 que vai fugir do controle de Deus? Nada. O que pode acontecer em 2021 que possa surpreender Deus? Nada. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Portanto, quando nós pensamos em orar pelo futuro, a nossa oração deve ser apenas uma: seja feita a tua vontade. Que o teu controle, que a tua soberania, que os teus desígnios sejam estabelecidos para todo sempre. Deus abençoe você e toda a sua família. Eu gostaria de indicar 2 livros para que você possa estudar sobre a oração dessa perspectiva, acreditando no controle e na soberania de Deus. O primeiro livro é de um homem chamado J.I. Packer, que ele escreveu com a Caroline Nystrom. O livro é Oração, do dever ao prazer. É um livro muito prático, que mostra como nós devemos nos deleitar na oração. O segundo livro é do Timothy Keller, o nome do livro é Oração, Experimentando Intimidade com Deus. Esses 2 livros são muito acessíveis em qualquer livraria de Goiânia, livraria evangélica, você pode os adquirir, ou então pela internet, e você vai aprender um pouco mais sobre oração. Nós não damos ordens para Deus nas orações, mas nós dizemos: seja feita a tua vontade, porque a oração é a crença profunda na soberania de Deus. Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo na presença do Senhor e até o nosso próximo estudo. Amém.